student. I'm Fernando, your English teacher, and this is Guilherme, who is helping us with the translation of Brazilian Sign Language. So, let's go on. These are the tips, as dicas que eu apresento sempre em todas as aulas. Até mudei agora para não ficar igual. Eu gosto de mudar muitas coisas, não ficar... Mudei todo o design ali com as mesmas coisas que a gente vai treinando aquelas palavras. Então vamos ver. How to protect yourself? First, you have to wash your hands. You have to, você tem de, né? To cover your face with face mask. You have to clean your objects, such as laptops, cell phones, celulares, né? You shouldn't touch your eyes, your nose, and your mouth. And it's important to avoid crowded places. And you have to cook your food thoroughly. Eu usei aqui muitos verbos modais, que a gente vai fazer uma aula sobre os verbos modais. Você deveria, exprimir um conselho, uma advertência, uma permissão. A gente vai, então eu apresentei isso aqui de forma diferente para a gente aproveitar esse detalhe e aprendendo inglês. So, let's get started, students. Hoje a gente vai falar de reading about food, que é tirado exatamente do PET. Peguei os artigos, o que foi feito no PET, que é importante, né? E a gente vai falar, ler e falar. Quando a gente fala ler, que no PET está sob forma de leitura. Mas a gente vai também... que a gente tenta também desenvolver a conversação, desenvolver o listening, que é a prática, que é a compreensão oral. Então, a gente vai falar de uma coisa muito interessante, que é o alimento. E uma coisa que eu pretendo fazer várias aulas também, que a gente pegando vários temas, que é o tópico, que é uma grande coisa para a gente aprender o inglês, do vocabulário, das expressões gramaticais, que é tópico. Falando de uma viagem, X, vocabulário de viagem. Falando de comida, vão aparecer determinadas frases, determinados verbos que não aparecem em outro. Então é muito importante que o estudante às vezes pergunta, como é que eu faço para guardar o vocabulário? Guarde o vocabulário por tema. Então que aparecer as mesmas coisas, falar de comida, diálogo sobre comida ou leitura sobre comida, vai aparecer aquelas mesmas coisas. Então let's get started, let's go on. Class itinerary. Então, o itinerário da sala, o que vai se falar? Primeiro, um warm-up, aquecimento do tema, que a gente usa muito em aulas de inglês, que é o aquecer. Começar alguma coisa que vai deflagrar a aula, que vai impulsionar, que vai motivar o tema. A gente sempre faz, você não começa com uma aula já introduzindo a coisa, você vai tentar esquentar o tema, que é chamado em inglês warm-up. Eu vou usar os advérbios de frequência, que o PET trata muito da leitura, de interpretar textos, interpretar aquelas tabelas nutricionais, e ler aquela tabela nutricional, que é um gênero muito importante, né? Então eu puxei esse gancho, que é os advérbios de frequência. Porque a gente falar o que tem a ver isso com advérbios de frequência? Tem muito a ver, porque falar de dieta é falar dos seus hábitos alimentares, de como é o seu dia a dia. Então, eu achei uma coisa muito importante do inglês, que é os advérbios de frequência, usados como presente simples, né? Eu geralmente como isso, eu nunca como isso. Então, ele faz um casamento muito perfeito ao vocabulário de comida, com os advérbios de frequência, que é uma parte gramatical, e com o present, o simple present, né? E um dialogue about food, que eu nunca deixo de colocar o diálogo. Sempre o diálogo e um gênero textual relativo àquele tema. Porque o diálogo eu sempre ensinei muito com o diálogo, porque o diálogo não perde aquela feição comunicativa. Sempre é um perguntando e um respondendo. Então, aquela coisa de comunicar da língua. É muito vivo no diálogo essa comunicação dentro da língua. Então, vamos lá. Primeiro aparece isso aqui, referenciado embaixo no PET, mesma figura do PET. You deserve it. Double Whopper Cheese Combo Meal. Então, está uma propaganda de comida, do fast food, que é a comida rápida, né? Que é chamada comida rápida em inglês.
Então, sobre essa imagem, vem algumas perguntas tiradas do PET. What's your first idea that you have, né, when you see these pictures? Qual é a sua primeira ideia quando você, né, esse ideia ele está subentendido aqui. What's your first idea that you have when you see this picture? Qual a sua primeira ideia quando você vê essas figuras? Então, várias coisas que não tão saudáveis. Então, o PET vai desenvolvendo, tratando da comida saudável e não saudável. Então, vamos ver. Então, são perguntas que você vai responder de acordo com o que você acha, né? São perguntas abertas. Então, vamos lá. Outra pergunta também. Do you like fast food? Or do you prefer healthy food, like vegetables and fruits? O vegetable não é vegetais, não. É legumes, verduras, né? A palavra aparece como vegetais, mas é um falso amigo, não é? No caso aqui não é os vegetais, as verduras e legumes. Então, você gosta do fast food? Ou você prefere, a palavra prefere igual, healthy food, like vegetables and fruits. Então, você vai responder também, fazer essa reflexão, né, de uma questão aberta. Então, vamos lá. E aqui eu já puxei fazendo uma ligação com o tema, o tópico, comida, o advérbio de frequência, que é how often. Então, a gente tem vários pronomes interrogativos. Who, quem, relembrando. What, o que, o which. When, quando. How much, para saber o preço. How many, para saber a quantidade, quantos. Então, a gente tem aqui how often, que não tem uma tradução muito... A gente fala de forma diferente. How often é para saber a frequência. Qual a frequência que você come o hambúrguer? A gente pergunta em português seria... A gente nem tem uma palavra interrogativa para perguntar. A gente pergunta, você come muitas vezes? Você, né? Diferente. Então, how often do you eat hamburger, pizza, chocolate or french fries? Qual a frequência que você come um hambúrguer, a pizza, o chocolate ou as batatas fritas ou french fry? Então, aparecem os advérbios de frequência. Never, nunca. Seldom, raramente. Sometimes, algumas vezes. Pode pôr often também. Often é a pronúncia americana. Often. A britânica, geralmente, eu já ouvi often. Mas eu uso a pronúncia americana. Often. Usually. Geralmente. Always, sempre. Então, always é nunca, sempre, e never é nunca. Então, você vai responder, how often do you eat hamburger, pizza, chocolate or french fries? Você vai responder, I never do, I seldom do, usando o do auxiliar para você não repetir o verbo que é aqui eat, né? Que é usado também muitas vezes o have. What did you have for lunch? O que você teve, né? Que você comeu no almoço? O que você teve para o almoço? Então você responde, I never do, I sometimes do, I often do, I usually, em vez de dizer o do agora, uma resposta curta, I usually eat chocolate, I always eat chocolate. Então ele vai dizer how often para averiguar a frequência da ação. Então, sempre usando também o verbo que é o presente simples, simple present, que fala dos hábitos, que fala daquelas rotinas diárias, né? Então, o advérbio de frequência junta muito com rotina diária. Let's go on. Vamos continuar. Então, está aqui uma tabela dos advérbios de frequência. Adverbs of frequency. Então, começa do always, que é sempre, e o nunca. E dá um percentual aqui. Evidentemente que esse percentual é simbólico, não é que é 90% ou 80%. Isso aí é uma coisa mais... Você não vai medir 80% que você... né? Mas você vai vendo que aqui é sempre, usually, que é depois do always, generally já é menos um pouco, tá vendo? Often, que é da pergunta, sometimes, algumas vezes. Então você vê, o usually é mais vezes que o sometimes, tá? Occasionally, ocasionalmente. Occasionally também muito usado. Seldom, rarely, never. Então, vou repetir eles todos. Always, usually, usual.
né? O S não. Usually, generally, often, sometimes, occasionally, seldom, rarely and never. Então vamos ler as frases. I always have lunch at noon. Eu sempre almoço, tenho almoço, have lunch é almoçar. Lunch não é lanche não, lanche é almoço. Lanche é snack que a gente fala, have a snack, ter um lanche. Então a palavra lanche é almoço, é outra também que pega, é um falso amigo. Então vamos lá. I always have lunch at noon. At noon é ao meio-dia, eu sempre almoço ao meio-dia. 2. I usually have pizza for dinner. Eu geralmente como pizza. Eles usam muito aqui o have. Have pizza, have a chocolate cake. Em vez de comer o verbo eat, eles usam muito have. Aí, sempre antes do verbo principal. Está em vermelho. O que é o advérbio de frequência? Ele vem antes do verbo principal. I usually have pizza for dinner. Pizza é uma palavra do italiano que entrou para o inglês. Como entrou aqui no português, entrou também para o inglês, entrou para o francês, para várias línguas. Né? Que essas palavras universais também, muitas palavras universais que são aqui no Brasil universais para nós, em Portugal não entraram lá, eles usam outra coisa, outras palavras, né? Então, esse de palavras cognatas ou palavras universais é de língua para língua, tá? Então vamos ver. Mary sometimes eats junk food. Junk food é aquele alimento que não é saudável, né? Alimento gorduroso demais, com muita química, então não é um alimento saudável. O fast food não é considerado um alimento saudável. Então, aqui a gente vê esse S. Por que esse S? Porque o presente, o S vai para a terceira pessoa. Mary sometimes eats ao S. Muito importante o S. Sometimes, antes do verbo, junk food. Então, a Mary, muitas vezes, né, come a comida que não é saudável, muitas vezes. Continuando. The boys seldom have ice cream for dessert. Os meninos raramente, seldom é raramente, tá? O rarely que é o último aqui. The boys seldom have ice cream for dessert. Os meninos raramente ou quase nunca, né? A gente tem esses quase nunca. Tomam sorvete, né? For dessert. Dessert é sobremesa. Se você tirar um S aqui, fica desert, parecido também. Desert é deserto, que é a palavra cognata nossa do deserto, desert. E a palavra dessert, que é pronunciar dessert, que é a sobremesa. Então eu pergunto, what do you have for dessert? O que você tem para a sobremesa? Usando para comida o have. E a última aqui, she's never on a diet. Ela nunca está numa dieta, ela nunca está fazendo dieta. To be on a diet é estar numa dieta, a gente usa o on. E aqui houve uma coisa diferente. Depois do verbo to be, she is never on a diet, o advérbio de frequência vem depois do verbo to be. Então ele vem antes do verbo, de qualquer verbo, antes, e depois do verbo to be. Então eu coloquei isso aqui de propósito. She is never on a diet. Por exemplo, um outro exemplo. I usually wake up at 7 o'clock. Eu geralmente acordo às 7 horas. Então, o advérbio vem antes, frequência vem antes do verbo. Eu posso dizer também, quando é o verbo to be, eu quero dizer assim, eu nunca estou atrasado. Aí ele vem depois. I am never late. Eu nunca estou atrasado. I am never late. Então, isso é muito importante, muito usado como presente. Para falar não só de comida, como do dia a dia, que hora que levanta, que hora que almoça, que hora que vai para a escola. No caso aqui eu especifiquei da comida. Então pegamos um diálogo, que eu não gosto de deixar nunca nada sem um diálogo. Então a menina falando aí, what did you have for lunch today? What did you have for lunch today? O que você comeu no almoço hoje? Né? Tá o have no sentido de eat. Aí a outra fala, I had fish, eu comi peixe, and salad, peixe e salada. Então, um alimento healthy, saudável, diferente de junk food. Ou, a outra continua na fala, it seems healthy. Do you think it's possible to lose weight and enjoy eating? Parece saudável? Você pensa que é possível perder peso? To lose weight. Perder peso e
e comer com prazer? Você acha que é possível perder peso e comer com prazer? Aí a outra fala, yes, but you have to change your eating habits. Sim, mas você tem que mudar seus hábitos alimentares. Aí a menina fala, a outra, those chocolate bars and ice cream, aquelas barras de chocolate e sorvete, are really addictive. Addictive são viciantes, o verbo addictive. Tem a palavra drug addict, que é o viciado em droga. Addiction, drug addiction, que é a dependência de droga. Aqui seria addictive. You can't stop at one. Você não pode parar num só. Você começa a comer e vai comendo todos. Eu acho que realmente o chocolate cria uma certa dependência na gente. Isso é normal mesmo, cria sim. A gente começa a comer e não quer parar nunca. Então, pegando aqui, o junk food, que é o alimento ruim, não saudável, o healthy food. Então vamos ver aqui. Fruits, health food. Yogurt, health food. Soft drink é refrigerante. Então é o junk food, né? Ice cream também é considerado junk food. Pizza, junk food. Hot dog, muito junk food. Então são alimentos com conservantes que não são tão saudáveis. E milk is healthy food. Tá essa tabela de alimentos. Aqui tem também no PET uma tirinha, que são várias, né? Um cartoon tirinha, que são a sequência de vários desenhos. Então, ela está abrindo uma coisa de fast food, o gato está olhando, the pleasant aroma fast food. O aroma gostoso do fast food. Aí o gato fala assim, it breeds my takeaway. Ele fala uma expressão trocada que it takes my breath away. Takes my breath away quer dizer tirar meu fôlego. It takes my breath away. É uma expressão toda, idiomática. Todo dela me tira o fôlego, uma coisa impressionante. Aqui ele trocou uma coisa por outra. Então tá aqui essa tirinha interessante e a gente continua nas perguntas do PET. De acordo com a Charge, como nossos sentidos estão interligados? Como eles são afetados pelo cheiro do sanduíche e da batata frita? Então, os sentidos estão interligados e as empresas também se valem da psicologia para fazer a propaganda, daquela imagem perfeita para justamente prender a pessoa, né? Fazer com que aquilo seja consumido. Você acredita que é possível um determinado tipo de comida viciar uma pessoa? Justifique sua resposta. Então, essa seria com você, uma reflexão, né? Quando é alguma coisa, a gente coloca a resposta certa. Quando é uma reflexão, eu gosto de discutir, cada um coloca a sua. Então você acha, eu particularmente, cortei chocolate, porque eu acho que chocolate tem uma dependência. Há uma dependência mesmo, inclusive do açúcar também. Chocolate, em uma época, só queria saber de chocolate, sorvete e refrigerante. Então são coisas que não são saudáveis, né? Então, tá a pergunta aqui, que eu voltei. How often do you eat fast food? Então, você tem o junk food, que é a comida ruim, e o healthy food, saudável e não saudável. Então, eu acho que essa pergunta, ela é muito importante no tema, porque se você olhar a comida saudável ou não saudável, às vezes que você come, que faz. Você comer de vez em quando uma pizza não vai fazer mal. Você comer um refrigerante de vez em quando não tem problema. Então eu acho que é a frequência desses alimentos então por isso que eu coloquei, você tá French fries, soft drink, a pie, que é torta, o hambúrguer. Qual a frequência que você come esses alimentos, né? Você come quando? Então aqui você pode pôr o advérbio de frequência antes do verbo, I sometimes eat fast food. E algumas vezes como fast food. Não tem problema nenhum, não. Ou I usually eat fast food. Vai escolher um desses aqui. E nessa outra que ele vem depois do verbo to be. Estou numa dieta. Aí você vai colocar ou usually, ou seldom, ou once a week, ou todo dia, ou somente nos fins de semana, que vai dar
What's your favorite food? How often do you eat it? Qual o seu alimento favorito? Qual a frequência que você come ele? Você geralmente come no restaurante? Qual o seu restaurante favorito? São perguntas que aparecem. Então você tem um vocabulário rápido aqui que tem das palavras do fast food, das palavras ligadas à alimentação. E é só por isso. Thanks for watching. Espero que tenham gostado da aula. And see you next class.